Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 139, Salmo de número 139. Em breve eu quero retornar à nossa série de reflexões em Coríntios, como eu estava fazendo, mas hoje eu queria trazer essa palavra da parte do Senhor em uma reflexão de um texto que tanto falou ao meu coração desde o mês de fevereiro, e eu queria compartilhar com os irmãos algumas poucas lições desse texto, porque certamente ainda outras nós veremos de maneira breve em outra oportunidade, se Deus quiser, aqui também com Benjamin. Salmo 139, versículo de número 5 e versículo de número 6. Eu queria convidar para que todos possamos ler a uma só voz esses dois versos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Amém. Ó Deus, nessa noite nós nos reunimos, Senhor, em Tua casa, em Tua santa presença, para declararmos os Teus feitos, mas também para recebermos do Senhor a Tua instrução, a Tua orientação, e pedimos que o Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, venha fazer isso nessa noite. Venha aplicar a Tua palavra a cada um de nós, de maneira que possamos ser alimentados, nutridos, fortalecidos, para vivermos uma vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer aqui nesse mundo. Fala conosco. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Desde o dia 5 de fevereiro, a nossa vida virou dos pés à cabeça. Quando nós fizemos aquele exame detalhado, que os irmãos já sabem muito bem a história, já estão mais do que conscientes de tudo que nós estamos passando com o famoso Dr. Orlando, nós soubemos que possivelmente nosso filho tinha uma síndrome muito rara, que entre milhões um é escolhido para nascer com ela, a síndrome de Chage. Porém, ainda era preciso trilhar um grande caminho para que se chegasse à conclusão se era essa síndrome ou não. Pois bem, entre tantas idas e vindas a Recife, como a igreja bem acompanhou, dentre elas 7 vezes que nós fomos lá, a 7ª vez que foi a última que nós ficamos, nós não voltávamos de lá com notícias boas, muito pelo contrário, né? Cada ida, cada consulta, cada novo exame era mais um achado, era mais uma dificuldade que se encontrava, era mais um problema que era visualizado por especialistas diferentes, e dentre tantas coisas que nós ouvimos e tantos diagnósticos negativos. Um dia eu lembro que nós estávamos retornando de Recife, paramos em Garanhuns para uma consulta com o Dr. Jorge, e o pastor Mariano me ligou. Ele disse: William, você está por onde? Estou aqui em Garanhuns numa consulta. Ele disse: pois bem, passe aqui, vamos jantar juntos. Aí eu terminou a consulta com o doutor e a gente saiu lá do consultório, descemos e fomos lá para o IBN e nós jantamos juntos. Naquela ocasião estava lá o pastor Sérgio Lira, a sua esposa também, e eu lembro que ela, ao saber de nossa história e nos ouvir também falar sobre a nossa última ida a Recife, ela chegou para mim, para minha esposa, e disse assim com um tom que até hoje ecoa no meu coração as palavras que ela falou, de maneira muito simples e muito concisa, mas ela disse assim: meus irmãos, o nosso Deus é aquele que nos cerca por detrás e por diante, para que a sua vontade seja realizada. Desde aquele dia, essas palavras nunca saíram da minha cabeça. E todos os dias que particularmente eu entrava na UTI, porque minha esposa, claro, também tem suas experiências particulares e pessoais com o Senhor, esse texto vinha na minha mente: o Senhor nos cerca por trás e por diante. Todos os momentos, todas as horas, além de tantos outros textos bíblicos que nós temos, e nessas horas, nós que somos servos do Senhor, recorremos à palavra para buscar nela amparo, apoio, consolo, bem como direcionamento, mas esse texto era o principal texto que vinha no meu coração: o Senhor nos cerca por trás e por diante. É bem verdade, irmãos, que esse salmo é um salmo muito conhecido por nós, por se tratar de um salmo intimamente pessoal. É como que uma declaração de Davi a Deus em uma oração onde ele reconhece a maneira pela qual Deus conduz a sua vida detalhadamente em todas as áreas, em todos os tempos, em todos os momentos. Só que esse salmo escrito por Davi
ainda hoje fala profundamente aos nossos corações, pois ele nos apresenta o Deus que é onisciente e ao mesmo tempo um Deus que é onipotente, o Deus que conhece todas as coisas, mas também o Deus que pode todas as coisas. E entre as muitas verdades que esse salmo vai apresentar, nós poderíamos dividir esse salmo aqui em 5 partes. O Deus que tudo vê, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos perceber esse Deus que vê. Do versículo 7 ao versículo 12, nós temos aqui o Deus inescapável, não tem como você fugir dele. Se eu subo aos céus, lá está, vai dizer o texto. Se desço ao mais profundo abismo, lá está. E se toma as asas da alvorada, lá também a tua mão de me guiar. Não tem como escapar do nosso Deus. Ele é o Deus que vê tudo, ele é o Deus que é inescapável. Mas do versículo 13 ao versículo 18, o Salmo nos apresenta um Deus que é criador. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. E aí vem o verso 19 ao verso de número 22, que fala que o nosso Deus é um Deus vingador. E os perversos, os ímpios, haverão de ser punidos por esse Deus. Para que então o verso 23 e 24 termine dizendo que o nosso Deus é um Deus que guia. E o texto termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece-me o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui nós temos então a apresentação de um Deus que vê tudo, de um Deus que é inescapável, de um Deus que é criador, de um Deus que se vinga dos seus inimigos, mas também de um Deus que nos conduz ao longo da história. Diante disso, então, eu queria meditar nessa noite sobre esse tema, o Deus que nos cerca. E esse Deus que nos cerca nos é apresentado no versículo 5 e no versículo 6 de 3 maneiras. Ele é aquele que nos cerca por trás, por diante e por sobre nós. Ele está por detrás, ele está por diante, mas também acima de nós ele está agindo. Não é por acaso que quando nós olhamos o versículo de número 5, o primeiro verso, a primeira parte diz: tu me cercas. A ideia do texto aí, especialmente no texto hebraico, é o Deus que nos amarra. E essa é a expressão, essa é a ideia da palavra hebraica que aparece no texto original. O Deus que nos cerca não é apenas aquele Deus que está próximo, assim, de longe, nos cercando, mas numa certa distância. A palavra que vai aparecer lá é a ideia de amarrar, é aquele que de fato nos amarra e nós não temos como fazer absolutamente nada. Eu até cheguei a compartilhar em alguns momentos exatamente isso, que a UTI é um lugar onde nós nos sentimos totalmente impotentes, porque não há nada que nós possamos fazer para mudar o quadro, mas ao mesmo tempo é onde nós experimentamos a poderosa onipotência do Senhor. E é exatamente, irmãos, através disso que o Senhor nos ensina a descansarmos, a confiarmos e olharmos somente para Ele. Quando o texto fala que Deus nos amarra, quando o texto fala que Deus nos cerca, a lição que Davi está trazendo aqui sobre a onisciência, a onipotência de Deus, é que não vem de nós os recursos, mas vem tão somente de Deus. Por isso, nós ficamos como que amarrados, apenas assistindo a ação de Deus. Lembre daquilo que disse Jó, lá no capítulo 10, ou melhor dizendo, capítulo 19, versículo 10. Diz o texto lá de Jó que o Senhor, ele diz assim: o Senhor me cercou de todos os lados e eu me vou. Naquele momento que Jó estava passando por uma grande aflição, e eu já preguei esse texto aqui, todos os seus amigos começaram a chegar, não para ajudá-lo, mas para dizer: Jó, qual foi teu pecado, rapaz? Confessa logo. Se tu está passando por esse sofrimento, é porque tu fizesse alguma coisa, porque o crente quando sofre, é porque cometeu algum pecado. Esse era o pensamento já daquela época, da época de Jó, onde alguns achavam que o crente não pode passar por sofrimento. Lé do engano, irmãos. Lé do engano isso. Quem foi que nos garantiu que nós não teríamos sofrimento? A única promessa que o Senhor nos fez foi exatamente o contrário, né? No mundo tereis aflições. A promessa que ele faz é essa: mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo, nós vamos vencer. Mas a Bíblia não nos promete que pelo fato de nós agora crermos do Senhor, nós não teríamos aflições. Mas os amigos de Jó achavam que era assim a vida do cristão, do temente a Deus. Não, aquele que teme a Deus não passa aflição não, Jó. Então confesse o seu pecado, porque se você está sofrendo, você pecou. E o seu sofrimento é causado por causa do seu pecado. Jó disse: eu sei que eu pequei, mas o meu pecado é para com o Senhor.
Se vocês estão querendo apontar algum pecado moral em mim, vocês vão ficar aqui o dia todinho, mas eu não fiz nada que desabonasse moralmente. O meu Deus, meu pecado é para com ele. Eu sou pecado, ele reconhece isso no texto. Mas o meu pecado foi para com Deus. Eu não afetei ninguém com o meu pecado, eu não feri a ninguém com o meu pecado. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Por isso que ele vai dizer no verso 10 do capítulo 19: Deus me cercou de todos os lados e eu me vou. É essa ideia que é apresentada aqui também no Salmo 139. Tu me cercas. É quando nós percebemos que Deus é aquele que nos cerca ou nos amarra, nos agarra a Ele para que a sua vontade seja feita. Diante disso, em primeiro lugar, nós vamos perceber que esse Deus nos cerca por trás. Veja comigo, por favor, o verso de número 2 e o versículo também 3, que diz assim: de longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Verso de número 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O que é que isso nos apresenta? Que o nosso Deus é aquele que nos conhece de antemão. Deus é aquele que, por ser onisciente, ele sabe todos os dias da nossa vida e todos os passos que nós haveremos de trilhar. Graças a Deus que esse atributo onisciência não é comunicado a nós. Esse atributo onisciência está classificado naquela parte que eu já expliquei, inclusive aqui na igreja, dos atributos incomunicáveis de Deus. Ninguém tem, só Ele tem. E louvado seja Deus que nós não temos, irmãos. Eu sei que eu e você temos o anseio e o desejo de termos esse atributo. Eu sei que você e eu já teve em algum momento o desejo de pelo menos ser uma mosquinha para saber o que é que o outro estava falando de nós do outro lado da parede. Eu sei que você e eu também já tivemos desejo de pelo menos receber de Deus assim um sonho de como pelo menos será a nossa morte. Ou um sonho de como pelo menos nós haveremos de ter um dia alegre, feliz, a realização de algum desejo, alguma vontade. Todos nós temos esse desejo ardente no nosso coração de saber como será o amanhã, como será o futuro. Mas nós não temos isso. Nós não temos isso. Alguns, de maneira louca, se atrevem a achar que podem ter essa previsão fazendo algumas mandingas, fazendo consulta a cartas, fazendo consulta às ciganas, lendo o destino nas mãos, buscando numa revista de horóscopo o destino do dia, ou como estão os astros direcionando a vida, mas nada disso é suficiente para nos apresentar um futuro que de fato esteja de acordo com a vontade do Senhor, porque ninguém nesse mundo é capaz de saber o que nos sucederá. Ninguém é capaz de saber o que nos sucederá. Por isso que o texto vai dizer que o nosso Deus é aquele que já nos cerca por detrás. O nosso caminho ainda nem foi trilhado, mas Deus já estabeleceu. Por isso que às vezes eu até corrijo algumas canções, assim, Deus está escrevendo a sua história. Não, Ele já escreveu a nossa história. Ele já determinou a nossa história. Ele já traçou o nosso caminho. Agora, o que Ele está fazendo é providenciando e atuando no caminho conosco. Mas o caminho já foi traçado. Por quê? Ele é o Deus que conhece de antemão. Deus não está como alguém que vai aprendendo ao longo do percurso, ou que vai pegando um jeito com o passar do tempo, ou que vai vendo o que fazer quando alguém peca, quando alguém erra, quando acontece uma tragédia. E agora o que é que a gente faz? Como é que a gente remenda? Como é que a gente providencia aqui uma solução? Não. Ele nos conhece antes de falar, antes de sentar, antes de pensarmos alguma coisa. Ele já conhece, Ele é aquele que conhece de antemão. Por isso que o texto vai dizer que Ele nos cerca por trás. No curso da nossa história, o Senhor já estava nos direcionando e observando cada passo nosso, sem ser para Ele desconhecido, porque Ele é aquele que nos cerca por trás. Mas além disso, o texto vai nos dizer que Ele também é o Deus que nos cerca por diante. Ele é o Deus que nos cerca por diante. E quando o texto fala sobre esse aspecto do Deus que nos cerca por diante, ou está diante de nós, isso nos lembra o aspecto da maneira pela qual o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ora, há uma frase muito citada por John Piper, de um outro teólogo que não me vem agora à mente o nome correto dele, mas John Piper é um dos que mais cita essa frase, e diz assim:
por trás de toda amarga providência, por trás de toda amarga providência, há uma face sorridente de Deus. É bem verdade que ao longo da nossa caminhada, às vezes nós podemos passar situações que são amargas, que são difíceis de engolir. Situações daquelas que nós muitas vezes perguntamos, mas Deus, por que nós estamos passando por isso? Só que nós deveríamos aprender, irmãos, a mudar a maneira de questionarmos a Deus e de analisarmos o que Ele está fazendo na nossa vida. Não deveríamos fazer esse questionamento, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Nós deveríamos sempre dizer, Deus, para que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Porque a ideia da ação de Deus na nossa vida não é simplesmente para nos fazer sofrer, como alguns muitas vezes perguntam, por que eu? Por que eu? É bem verdade que às vezes, especialmente em alguns momentos, eu conversando com minha esposa, nós fomos tentados, nós não fizemos isso, mas fomos tentados a questionar por que entre 1 milhão de crianças, a nossa foi sorteada com essa síndrome. Por que entre tantas milhares e milhares e milhares de crianças que nascem todo dia, aqui no Brasil, que é tão raro e os médicos pouco sabem sobre ela, logo nós fomos sorteados para termos um filho com tantas doenças congênitas em uma síndrome tão rara? Só que essa é uma pergunta tola de se fazer. Porque quem sou eu e quem é você para questionar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? De modo que a gente deve então inverter a pergunta. Não é por que Deus? Por que Deus? Mas é para que Deus o Senhor está fazendo isso? Qual é o propósito disso? Lembre você das muitas vezes que você na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, na solitude da sua vida, em um momento angustiante, você foi tentado a perguntar, Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Lembre-se que absolutamente nada do que Deus faz é por acaso. Nada do que Deus faz é por coincidência. Antes, tudo, absolutamente tudo que Ele faz é mediante a sua santa e poderosa providência. Na vida do crente não há acaso, na vida do crente há propósito e providência. Na vida do crente não há sorte, na vida do crente há a presença poderosa do Deus provedor, sustentador, mantenedor e que direciona a nossa vida. Não é porque, é para que nós estamos passando por isso. E quando o Salmo vai dizer que Deus é aquele que nos cerca por trás e nos cerca por diante, a menção que é feita aqui agora é que o nosso futuro está traçado e está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E porque o nosso futuro está traçado, está nas mãos do Todo-Poderoso, nós não podemos fugir dele, a não ser nos entregarmos a fazer a sua santa e soberana vontade. Lembre das próprias palavras do próprio Cristo. Cristo sendo Deus, mas também sendo plenamente homem, conhecendo o que haveria de enfrentar pela sua onisciência divina, quando se aproximava a hora da sua prisão para posteriormente vir a sua crucificação, ele vai até o monte Getsêmani e ali no jardim do Getsêmani, melhor dizendo, começa a orar, e a sua oração era tão intensa que diz a Bíblia que o seu suor era como, ou na verdade o seu suor se tornou em sangue. Ao invés de suar água, ele começa a suar sangue. Tamanha era a sua aflição, angústia e pressão que havia dentro do seu coração, dentro da sua pele. O nível de estresse, de tensão era tão grande que os seus poros começaram agora a se esvair em sangue. E ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a oração de Cristo. Porque ele sabia o que haveria de acontecer. Porém, por ser sábio, por ser um servo obediente e por não olhar para as dificuldades da vida como muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais, ele vai dizer, contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Hoje fazem, eu acho que, eu já perdi um pouco as contas, mas 45 dias é mais ou menos isso mesmo, que às 3, 4 horas da tarde, mais ou menos, eu estava chorando ao lado da minha esposa porque eu havia dito para ela que Deus havia levado nosso filho. E foi exatamente assim que nós o vimos. Eu já relatei isso nas redes sociais e foi exatamente assim que nós o vimos. Durante muito tempo, após os médicos tentarem reanimar com massagem cardíaca, com bomba de oxigênio, com adrenalina, Benjamin não fazia movimento nenhum. Ele nasceu com aquele branqueado roxo, não movimentava absolutamente nada, não respirava, não chorava, não mexia um dedinho sequer. Depois de
cerca de 10 minutos de massagem cardíaca, de bomba de oxigênio, de adrenalina. Eu escutei o comentário de um médico para o outro. Ele já está mole. E minha esposa, agoniada lá no processo da cirurgia, passando por hemorragia, olhou para mim chorando e disse assim: ele está vivo? Ele está vivo? Eu disse: não, Deus já o levou. Certamente essa foi uma das horas mais angustiantes da nossa vida, porque aqui estava minha esposa, do lado aqui nessa posição de Marconi estava a mesinha com os médicos fazendo massagem cardíaca, colocando, injetando muitos medicamentos nele, dentre eles a adrenalina, tentando reanimar. Então eu estava vendo claramente a situação aqui e a situação aqui, e eu escutei quando um dos médicos fez esse comentário que ele já estava mole. E eu passei para ela a informação. Infelizmente Deus tomou o nosso filho. Foi quando então uma outra médica, e havia muitos entrando e saindo numa correria desesperada, e eu louvo a Deus todos os dias pela vida daqueles médicos que lutaram até o fim, disse assim: nós vamos fazer uma última tentativa. Nós já esgotamos o limite de adrenalina que se pode dar, mas vamos tentar mais uma. Corra e busque tal medicação, a adrenalina tal e tal e tal, e a outra médica saiu correndo desesperada, abriu aquelas portas do bloco cirúrgico, e imediatamente ela volta com equipamento, eles fazem a aplicação, e eles continuavam dando massagem cardíaca, com balão de oxigênio. Depois de alguns instantes eu escutei o som da máquina. Aquilo foi como que algo que acho que jamais vai sair de nossa cabeça. A resposta de Deus ao clamor, às orações, e mostrando que a última palavra quem dá é Ele. Porque a nossa vida está nas mãos dEle. Os nossos dias foram contados e determinados pelo Senhor. E nosso filho começou a bater o coração. Devagarzinho, fraquinho. E eles então rapidamente colocaram ele na incubadorazinha e disseram: pai, o senhor vai ficar com a mãe. E eu fiquei aquela: eu vou com minha esposa ou vá com o pai? A gente vá com ele. E aí eu saí desesperado atrás, e eu lembro que nós atravessamos muitos corredores, porque o prédio onde é feito os partos é um, a UTI é em outro prédio, e nós saímos de um prédio, pegamos o elevador, descemos, depois andamos outros corredores, subimos o elevador, pegamos outro corredor, chegamos na UTI. Quando chegou na UTI, eu só fiz a dar atrás do carrinho, não deixaram eu entrar. Agora não, pai, porque nós vamos fazer um procedimento, e esse é um rito normal na UTI. Todas as vezes que nós estávamos lá e fazer algum procedimento mais invasivo, para que não houvesse aquele choque, aquele trauma, eles pediam para todos saírem da UTI. E nós então, eu fiquei ali na porta da UTI, preocupado com minha esposa lá, e ao mesmo tempo preocupado com ele dentro, se estava dando certo o procedimento, e se ele ia de fato sobreviver à intubação. Voltei para ver minha esposa e Gesiano nada de sair do bloco cirúrgico. Passaram-se 3 horas para que então a cirurgia fosse concluída, e eu preocupado, porque eu já estava acostumado, né? Já tive outras 2 meninas, acompanhei 2 outras cesáreas de perto. Eu disse: não demora tanto tempo assim, só que ela estava tendo hemorragia. E eu mal sabia que estava acontecendo isso, porque os médicos ficaram sem querer nos avisar, para não deixar ainda mais apavorados. Mas ela saiu. Graças a Deus saiu viva, bem, e depois eu corri de novo na UTI para vê-lo, e foi quando então vi ele entubado, porém respirando. E foi naquele momento que eu entendi claramente que a nossa vida, conforme diz o próprio texto bíblico, está determinada, marcada. Se Deus quisesse ter levado ele naquele domingo, Deus poderia ter feito isso, e eu louvaria a Deus do mesmo jeito. Eu viria chorando, com certeza, eu viria sofrendo, lamentando, mas Deus teria feito sua vontade. E eu não nego aos irmãos que a coisa piorou quando no dia seguinte ele começou a apresentar um sangramento no pulmão. A tentativa de massagem cardíaca, de tentar trazê-lo de volta à vida, foi tanta que o seu pulmão apresentou um sangramento no dia seguinte. E eu lembro quando os tubos, né, a fisioterapeuta ia para fazer a sucção, para fazer a aspiração, melhor dizendo, pelo tubo, saía muito sangue. Eu dizia: meu Deus, com tanto sangue é esse? Ele dizia: pai, infelizmente ele está com um sangramento muito intenso no pulmão. E pronto. E aquela noite foi mais angustiante ainda. Eu digo aos irmãos que eu pensei em ligar para o presbítero Marconi ainda. Eu até disse isso a ele já lá em Recife. Eu pensei em ligar, dizer: Marconi, veja um terreninho aí no cemitério, porque certamente de hoje para amanhã não passa não. Eu pensei que ele não iria sobreviver ao sangramento pulmonar que teve no dia seguinte, e até comentei isso com minha esposa. Eu vou encomendar um terreninho no cemitério, porque daqui do jeito que a gente estava vendo ele não sai não. Mas a Bíblia diz que a noite pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. E enquanto nós estávamos angustiados no outro prédio, Deus estava trabalhando cá.
fazendo milagre, atuando na vida dele. Ele foi se recuperando, foi melhorando. E mesmo em meio a tantas intercorrências altas e baixas, em procedimentos cirúrgicos, quando a coisa estava ficando estável, vamos para o bloco cirúrgico, primeira cirurgia, segunda cirurgia, não dá certo, terceira cirurgia e mais outra cirurgia, mas todos os momentos nós podemos perceber claramente a mão de Deus nos cercando por detrás e nos cercando por diante. Mas não apenas isso, nos cercando também por cima, porque o texto bíblico vai dizer que ele é aquele que nos cerca por trás, por diante, e sobre mim ele põe a mão. A mão do Deus Todo-Poderoso é aquela que conduz a história de nossa vida. Lá no livro de Ruth, capítulo 2, creio eu que no versículo 10, fala sobre aquele a quem viesse buscar refúgio sobre as asas. Um texto que fala sobre a menção de Ruth indo buscar refúgio sobre as asas de Deus. Eu acho interessantíssimo esse texto, porque nós vamos perceber que quando nós olhamos para o Deus que é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação, ainda que nós fiquemos apavorados, Paulo vai dizer, nós não ficamos desesperados. Podemos até ficar abatidos, mas jamais nós ficaremos entregues à tristeza profunda, porque nós sabemos a quem nós servimos. E a Bíblia vai dizer isso, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Pois bem, esse Deus que nos cerca por trás, que nos cerca por diante, Ele também sobre nós põe a sua mão. E uma das coisas extraordinárias que eu vi, aonde Deus pôs a sua mão, não apenas sustentando a vida do nosso filho, como tem feito até hoje, mas também no sustento da vida da minha própria esposa, que mesmo após passar por essa hemorragia, não teve nenhum problema. Que mesmo após fazer a cirurgia, teve que ficar para lá e para cá, subindo e descendo, uma escada de 2 andares para o apartamento, que graças a Deus nós conseguimos ficar lá, e não teve nada. Eu vi algumas mulheres que tiveram parto num dia, mas somente pelo deslocamento do prédio onde é feito o parto para a UTI neonatal, que tem que estar se deslocando para visitar os filhos, muitas rompiam os pontos. Teve uma coitada lá que o filho teve alta, e ela teve uma inflamação na cirurgia, porque rompeu os pontos, inflamou por dentro, infeccionou. O filho saiu da UTI, teve alta do hospital e ela continua internada lá, por conta desse esforço de ir, de vir. Mas nós vimos, irmãos, a mão de Deus sobre nós. Não apenas por causa de nós, mas por causa das orações que foram feitas. E todos os dias, de maneira muito extraordinária, eu recebia dezenas, dias que chegaram centenas de mensagens que até hoje eu não consegui ler, de pessoas de todas as partes do nosso país e de outros países dizendo que estavam orando por nós. Só que eu lembro que um dia nós recebemos uma visita de uns irmãos lá de Moreno. Irmão Claudemir, irmã Nelma e seus filhos foram lá no apartamento louvar a Deus conosco. Nós estávamos aflitos ainda, tristes, Benjamin estava na UTI, mas nós não desanimamos na nossa fé. Óbvio que nós não podemos desanimar na nossa fé. Inclusive, Provérbios vai dizer isso, que se no dia da sua aflição te mostras fraco, certamente a tua fé ela é muito frágil. E eles foram lá louvar com a gente. Eu postei um videozinho dele cantando, uma recordação que eu tive saudade, e ele então ligou para mim e disse, posso ir aí cantar ao vivo? Eu disse, oh, claro que sim, venha. E ele veio, e foi uma bênção, nós levamos ao Senhor durante a noite inteira, eu publiquei isso inclusive. E uma mulher que eu nunca vi na minha vida escreveu assim, eu não sei como é que vocês crentes conseguem enfrentar tamanha tribulação e ainda assim seguir com alegria e cantando. Eu passei apenas 7 dias na UTI com meu filho. E nesses 7 dias que eu passei lá, eu murmurei, eu reclamei, eu disse tantas coisas com Deus, que hoje, olhando o testemunho de vocês, eu só tenho que pedir perdão a Deus. Porque foi tão pouco comparado ao que eu estou vendo que vocês estão passando e eu murmurei. Pois bem, irmãos, o Deus que nos cerca é também um Deus que põe sobre nós a sua mão. De maneira que Ele é aquele que nos sustenta. Em todos os momentos, em todas as horas, até mesmo nas horas mais amargas da nossa vida, e se tem uma delas é exatamente na porta do bloco cirúrgico. Quando é nosso cônjuge, quando é nosso pai, quando é um irmão, quando é um ente querido, nós ficamos angustiados. Mas quando é o nosso filho, recém-nascido, dentro de um bloco cirúrgico, a nossa angústia parece que é dobrada. E eu lembro que
durante as 4 vezes, na verdade, 4 para a cirurgia, mas uma 5ª vez que ele foi para colocar um acesso, que nós ficamos na porta do bloco cirúrgico, as horas pareciam não passar. A primeira cirurgia demorou mais de 3 horas para 4 horas mais ou menos, que foi a da atresia, né? A do coração demorou 3 horas e não deu certo, depois foi feita outra que foi mais rápida, graças a Deus também. Mas eu lembro que uma vez uma médica saiu e viu eu andando para lá e para cá. Eu andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu olhava o relógio, nada. Ia para lá e vinha, ia e vinha, nada. Toda vez que saía uma pessoa, eu corria para olhar se era Benjamin. Saía um carrinho, eu pensava que era ele, mas saía todo mundo menos ele. Meu Deus do céu, a cirurgia não termina nunca. Na última cirurgia que ele fez, doutora Beatriz, acho que é Beatriz o nome dela, esqueci agora o nome, ela disse, olha pai, eu quero dar um conselho a vocês. Vão andar. O senhor tem carro? Você tem? Tá, o carro tá aí, tá. Vá andar. Fica aqui na porta não. Porque as horas parece que não vai passar. E vocês não vão resolver nada. Vocês não podem entrar. Vocês não vão operar. Então vão dar uma volta. Para o tempo passar mais rápido. Eu disse, rapaz, como é que a pessoa está numa aflição dessa? O menino está dentro do bloco cirúrgico e eu vou andar com minha esposa. Quem sã consciência vai fazer uma coisa, eu vou ficar aqui. Aí eu olhei para minha esposa e disse, a médica está certa mesmo. Eu não vou operar. Eu não posso nem entrar dentro do bloco cirúrgico. Nós vamos morrer de chorando aqui na porta desse bloco sem saber o que é que está acontecendo lá dentro. E eu lembro que a gente saiu. Saímos. Peguei o carro, fui dar uma volta assim ao redor da cidade, perto do hospital, claro, por causa do trânsito. E rapidamente as horas se passaram de fato e eu fiquei pensando, o filho está nas mãos do Senhor. Nós não vamos fazer nada. Nós somos completamente impotentes para resolver certas situações, porque quando nós somos impotentes para resolver nossas causas, nossas pendências, nossas situações, nós devemos então descansar naquele que é onipotente para fazer muito mais do que a gente imagina pode fazer. E é isso, irmãos, que nós devemos aprender a fazer, descansarmos na poderosa mão do Deus onipotente. Porque é Ele que sobre nós põe a sua mão e não tem como escapar da sua vontade soberana. Por isso que o povo de Deus, quando lá em Êxodo capítulo 14 não sabia o que fazer, olharam para trás e viram Faraó e disseram, será que não tinha lá no Egito lugar para a gente morrer? E agora vamos morrer nessa terra, nesse deserto? Será que faltava cova para nós lá? Se nós formos para frente, vamos afogar. Se nós voltarmos para trás, o Faraó nos pega. Nós estamos encurralados. O povo olha para frente, vê o mar, ninguém sabia nadar, nem tinha condição de atravessar. Olha para trás, vê Faraó, olha para o chão e vê um deserto. O povo diz assim, será que não tinha cova? Vamos morrer aqui. O povo começa a murmurar, começa a reclamar, porque Deus havia providenciado a libertação no capítulo 12, depois da Páscoa. Só que agora o povo passa por uma dificuldade e começa a murmurar. Mas Deus, por que nos trouxesse aqui? Está vendo aí, Moisés? Foi loucura sair do Egito. Faraó agora vai nos levar. Não tem como fugir das mãos dele. Moisés chega então e diz, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O povo estava olhando para os lados, olhando para baixo, olhando para todo canto, não via saída, não via solução. Só que esqueceram de olhar para cima. É quando Moisés diz, vede o livramento que o Senhor vos preparou. Vede o que o Senhor vai fazer. Quando todos os nossos recursos aqui nesse mundo se acabam, é hora de nós experimentarmos a ação dos tesouros inesgotáveis do nosso Deus agindo para cumprir o seu propósito. Os recursos de Deus nunca acabam. E é quando então o povo consegue atravessar o mar. E no capítulo 15 de Êxodo, o povo canta aquele famoso cântico de Miriam, louvando a Deus, que é o verdadeiro vencedor de todas as batalhas, que triunfa vitoriosamente sobre os seus inimigos, que afogou no mar Faraó e os seus cavaleiros, bem como também todos os seus carros. O nosso Deus é aquele que batalha as nossas batalhas e vence todas elas para o poder do seu santo nome, ou pelo poder do seu santo nome. Mas além disso, nós vamos perceber que esse Deus que nos cerca por trás, por diante e por sobre nós, é aquele que tem um conhecimento maravilhoso demais para nós. Diz o texto, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não posso atingir. A ideia aqui é, aquilo que Deus faz na nossa vida e a maneira que Ele faz é tão superior, é tão elevada que nós não conseguimos muitas vezes entender.
é maravilhoso demais, é sobremodo alto que nós não podemos atingir. Romanos capítulo 8, Isaías capítulo 40 vai nos apresentar exatamente isso. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem lhe deu conselhos? Ninguém. Quem instruiu a mente do Senhor? Ninguém. Porque ele é autossuficiente. Os seus planos, os seus caminhos são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. E é quando então nós vamos perceber que esse conhecimento maravilhoso demais para nós, sobremodo elevado, nós não podemos atingir, serve como uma lição muito clara de que o poder, a vida pertence ao Senhor e não a nós. E por causa disso, então, nós não podemos olhar para outra pessoa, senão ao próprio Deus e render-lhe toda honra, toda glória e todo louvor. Porque aquilo que ele faz, a maneira que ele age, desafiando inclusive a própria estatística natural, desafiando as próprias leis naturais, é exatamente para mostrar que ele está acima de absolutamente todos e de todas as coisas. E eu me recordo que na penúltima cirurgia que Benjamin fez, a doutora que conversou conosco disse assim, olha, vocês estão bem conscientes de que a cirurgia que ele vai fazer, por mais que seja aparentemente uma cirurgia mais simples, porque não precisa de um grande corte, mas ela é de alto risco. Vocês estão conscientes que nós vamos mexer no coração de uma criancinha com poucos dias de nascido e que tem uma má formação congênita. Vocês estão conscientes de que um erro ou qualquer parada ou qualquer intercorrência durante o processo cirúrgico pode levá-lo a óbito. Nós vamos fazer tudo o que for possível para trazer o filho de vocês de volta. Mas estejam cientes de que há um grande risco dele não suportar. Pois bem, nós vimos isso acontecer de fato, irmãos. Não com Benjamin, mas com outras crianças. Crianças, inclusive, que chegaram lá numa situação muito melhor. Um problema muito menor, mas que infelizmente não resistiram. Outras, por outro lado, que chegaram com problemas grandes. 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas. 4 meses de vida, 5 meses de vida, um monte de má formação. E que sobreviveram. E que saíram de lá vivos, desafiando todas as leis, estatísticas e possibilidades possíveis. Eu lembro que o enfermeiro uma vez para mim disse, pai, esse é um lugar onde nós vemos muitos milagres acontecer todos os dias. E eu lembro de um milagre que eu vi claramente acontecer no leito 13, ao lado do leito de Benjamin. Uma menininha chamada Luna, que depois seus pais mudaram o nome para Rafaela Vitória. Seu filho ou a filha deles não teve o melhor desfecho que eles esperavam. Mas eles viram e nós contemplamos durante 17 dias que ela viveu o que Deus fez que surpreendeu até mesmo os médicos. A menina nasceu com o seu intestino completamente para fora, com acho que 7 meses de vida ou 6, ela era bem pequenininha. E para piorar a situação, o intestino dela nasceu completamente necrosado. Então, o intestino para fora, completamente preto, necrosado. Eu lembro que colocaram, eu lembro e sei bem, porque o leito era exatamente ao lado de Benjamin. Então, eu sentava numa cadeira aqui, do lado dela e do lado de Benjamin, minha esposa do outro lado, entre a parede e Benjamin. E eu lembro que colocaram um tubo, uma sonda, que pegava da boca e ia até o estômago, e essa sonda saía um líquido preto, irmãos, preto que parecia carvão diluído. Eu dizia, meu Deus do céu. Aí os médicos chamaram a família, disseram, dessa noite ela não passa. E aí a família veio, se reuniu, choraram, acho que aquilo abalou demais a gente, nós ficamos profundamente abalados. A mãe veio, pegou a filha nos braços, o pai, a avó, eles choravam copiosamente e foram embora. Cobriram a incubadora da menininha, na expectativa de que a qualquer momento a máquina parasse de marcar, sinalizar batimento cardíaco. Pois bem, no dia seguinte, eu fui embora depois dessa cena com minha esposa, porque era o momento da família, eles pedem para sair também, achando que no dia seguinte eu chegaria lá e o leite estaria vazio. Quando eu chego lá, o leite está com a menina dentro. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei assustado, a menina está aí. Eu olhei até o nome assim, a menina está aí ainda. Passou um dia, o pai veio de novo, olhou, chorava, ia embora. No dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo. E eu disse, meu Deus do céu, como é que pode isso? A menina passou 1 semana, 2 semanas, com 15 dias, irmãos. 15 dias de nascida. O organismo, o intestino da menina ficou rosado. Aquela necrose, aquele líquido preto saiu completamente.
E o intestino ficou rosado e a mangueirinha que saiu, o tubozinho que saiu o líquido de dentro estava completamente limpa, transparente. Eu disse, meu Deus do céu, que milagre. E a gente orava, inclusive, por ela. Só que aí, os médicos que nem queriam mexer, porque não tinha mais jeito, não tinha cirurgia que resolvesse. De repente chegou uma cirurgia assim, próximo de 10 horas da noite, olhou ela e disse, vamos operar agora. Porque o intestino dela não está mais necrosado. Não sei como aconteceu, vamos operar agora. E levar essa menina para a sala de cirurgia. E os pais chegaram lá, fizeram a cirurgia na menina, a menina voltou viva do bloco cirúrgico. E eu lembro da alegria deles ao saber que a filha que estava dada como morta ia fazer uma cirurgia. Felizmente, 2 dias depois, ela não resistiu. Veio a óbito. Mas eu conversando com o pai da menina e dizendo a ele, veja, ainda que você não tenha levado sua filha para casa, você viu com seus olhos o milagre que aconteceu no intestino da sua filha. Os médicos disseram que ela não ia passar de uma noite. Ela passou 17 dias. Por mais que você não tenha levado ela para casa, mas Deus permitiu que vocês cuidassem dela por 17 dias e certamente, essa filha que vocês hoje estão entregando ao Senhor vai ficar gravada na memória de vocês como uma lição de que a última palavra quem dá é Deus. Histórias como essas nós vimos muito durante esses 40 e poucos dias ali naquela UTI. Porém, o que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite, porque ainda há muito que eu quero compartilhar com os irmãos nos próximos domingos, é que a ação de Deus por nós muitas vezes é incompreensível. E quando nós somos tentados a perguntar por que, meu Deus, lembre de inverter a pergunta por quê para que, meu Deus? Porque o Deus que nos cerca por trás tem guiado o nosso passado, tem guiado o nosso presente, nos cercando por diante e nos cercando por cima, mas também tem conduzido a nossa história de maneira que nós não fugiremos da vontade dele, até que toda a vontade dele seja estabelecida. Por isso Cristo diz, contudo não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. A vontade do Senhor, ela vai se cumprir na nossa vida. E nós não devemos questionar, apenas entender que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Nessas perguntas, nesses questionamentos e nessas aflições, porque nós somos humanos e muitas vezes temos também nossos momentos de incredulidade, eu dizia assim, meu Deus, logo no meu filho, no menino tão desejado, naquela expectativa que a gente coloca sobre o homem, tantos problemas, para que isso? Qual o propósito de Deus em meio a isso? O que é que Deus vai fazer conosco, com a nossa vida daqui para frente? E ainda que nós ainda não tenhamos essa resposta, ainda que eu e minha esposa não saibamos o que vai suceder nos próximos meses e anos, se o Senhor assim conceder a Ele, nós sabemos que Deus tem já feito uma grande obra através da vida de Benjamin. Muitas vidas conheceram a nossa história, conheceram a nossa família e se puseram a orar, a interceder e a clamar por nós. Bem como também, a partir dele agora nasce um projeto que vai abençoar muitas outras famílias. E eu esqueci de mandar para você o linkzinho com a foto para colocar aqui, mas a partir da história de Benjamin, a Federação de SAF lá do Recife abraçou a história e vai começar um projeto agora no hospital do IMIP, nas maternidades da cidade, chamado Projeto Benjamin. Projeto para evangelizar, acolher, apoiar e assistir materialmente algumas mães que passam dificuldades durante o período da UTI, que estão ali na casa de apoio, na casa da mãe, na casa da gestante, que alguns hospitais têm. Eu vejo que Deus aos poucos já está mostrando que a vida do nosso filho não veio por acaso. Ainda que seja desafiador para nós, pais, cuidar dele, da saúde dele, na situação que ele está, mas Deus está nos ajudando e usando a vida dele para que outras vidas sejam edificadas. O meu desejo era nunca mais voltar no hospital, mas amanhã já vou ter que voltar para a consulta. Porém, um dia, quando eu deixar de ir naquele hospital e deixaremos de ir em nome de Jesus, o nome dele vai ficar ecoando lá no projeto, que vai estar presente naquele lugar, todo mês, com o projeto Benjamin. Deus tem seus propósitos, Deus tem seus caminhos, que são maiores, que são melhores, que muitas vezes nós não conseguimos entender. E eu creio que em breve nós contaremos esse testemunho completo com ele aqui, para rendermos graças ao Senhor.
E eu louvo a Deus, porque a igreja orou, nos abraçou, tem nos abraçado nesse período, e certamente o Senhor será glorificado. Vamos ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. E eu queria convidar você a continuar orando por ele, orar por nossa irmã Leandra, orar por nossa irmã Lili, por todos aqueles que estão passando lutas, que estão passando por aflições. Nosso filho ainda vai passar por 2 grandes cirurgias, a cirurgia da atresia e a cirurgia corretiva definitiva do coração, que não vai ser agora. Mas eu creio que se Deus o sustentou até aqui, haverá de sustentar até lá. O Deus que tem sustentado a sua respiração e a sua baixa saturação em 75 e 80, olha o projeto. 75, 80, vai sustentar até que um dia ele possa saturar em 90, 100, para a glória do seu santo nome. Então, ore por isso, ore por esse projeto que está nascendo agora, para que muitas mães, muitas vidas sejam alcançadas, sejam impactadas. Amanhã nós já estaremos lá levando alguns mantimentos e colaborando com a construção, com os kits que estão sendo montados para esse projeto. Eu dizia à minha esposa, logo, logo eu vou trazê-lo aqui para batizar, logo mesmo, porque ele só está vivo porque Deus permitiu. Então ele vai vir para a igreja e vamos agradecer a Deus com ele aqui, com todos os cuidados, é claro, porque ele satura muito baixo. Então, uma pessoa normal satura o quê? 99, né, Natália? 95, acima de 92, ele satura 75, 80. Então, imagine aí, uma criança dessa pega uma virose, a sua respiração, o seu coração não suporta. Então, nós temos que ter todo cuidado com virose com ele. Mas eu vou trazê-lo para a igreja, ele vai ser batizado e vai participar conosco dos cultos, adorando ao Senhor, porque o nosso filho não pertence a nós. Eu disse até à minha esposa assim, no dia que eu for batizá-lo, eu vou fazer uma oração imprecatória. Ou você serve a Deus, ou o Senhor leva você para Ele. Mas enquanto você estiver nesse mundo, o tanto de oração que foi feita por você, de clamor, que você não viva uma vida que não seja para a glória do Senhor. Eu tenho consagrado ele para que ele tenha a vida para a glória de Deus. Não é possível que depois de tanto sofrimento, do que a gente vai passar, ele ainda não queira saber de Deus. Senhor, que ele seja firme na tua presença, um pregador do Evangelho, para testemunhar o que o Senhor fez na vida dele a outras pessoas. Então, eu creio que Deus vai nos dar essa vitória e nós vamos realizar esse desejo para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelos teus grandes, teus poderosos feitos sobre a nossa vida, sobre a vida de nossa família, sobre essa igreja tão amada. Nós não temos, ó Deus, palavras para descrever, para agradecer o tanto que o Senhor já tem feito por nós e que certamente haverá de fazer. Pelo carinho que esses irmãos demonstram todos os dias a nós, pela maneira bondosa que eles têm nos pastoreado nesse momento, pela maneira dedicada que eles têm orado e intercedido. Ó Deus amado, hoje eu estou aqui para louvar o teu nome, para declarar que grandes coisas o Senhor tem feito, que as nossas orações estão sendo respondidas, que o Senhor Deus é o mesmo, que operou milagres no passado e opera no presente, que és o Deus doador da vida, dono da vida. Tudo está sobre o teu controle, sobre o teu domínio, sobre as tuas mãos, e nós queremos, ó Deus, nessa noite, pedir que o Senhor nos ensine a descansarmos nos teus propósitos, que o Senhor nos ensine a entendermos a tua vontade, que o Senhor nos ensine a vivermos a nossa vida olhando para a glória celestial, que é para onde nós caminhamos, que é para onde nós trabalhamos, que é para lá que nós seguimos, ó Deus amado. Ó Deus amado, visita nessa hora nossa irmã Leandra lá no Recife. Que o Senhor, na sua santa e soberana vontade, providencie, ó Deus, um órgão que ela tanto necessita para ter uma vida mais adequada, mais estabilizada, com menos dor. Providencia, Senhor, um doador para a tua serva, para que ela possa ter alívio e paz depois de tantos meses e anos em sofrimento. Sei com nossa irmã Lili, meu Pai, cuida dela, fortalece sua fé, a sua saúde, para que ela possa permanecer nos ensinando o exemplo de que os velhos ainda na sua velhice dão frutos. Ó Deus amado, fortalece o pequeno coração do meu filho, para que ele mantenha-se saturando de maneira que possa continuar a respirar e a suportar todas as pressões do seu corpo, e que essa cirurgia seja em breve feita e bem sucedida para o louvor da tua glória.
supre nossas necessidades, provê todos os meios que nós haveremos de precisar. Ó Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, porque o Senhor ouviu a oração do seu povo, e o Senhor mostrou mais uma vez o seu poder na vida dos teus servos aqui nessa igreja, na nossa vida, na nossa família, e nós queremos nessa noite render até a nossa gratidão, o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós trouxemos de volta Ele com vida, não em um caixão. O trouxemos respirando, não entubado. O trouxemos, ó Deus, se mexendo, não parado, estaticamente. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem realizado os teus propósitos e haverá de completá-los até o fim. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Que vidas sejam impactadas, que vidas sejam alcançadas, que possamos entender e aprender que em meio à dor, ao sofrimento, ao luto e até mesmo em meio aos medos da vida, nós devemos descansar tão somente no teu poder, na tua soberania, na tua onipotência. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.